Oi, gente, eu sou a Lara Gay. Sejam bem-vindos ao Nosso Útero e hoje nós vamos bater um papo sobre empatia, conexão, voz e liberdade com essas duas maravilhosas aqui. Eu tô há muito tempo convidando essas duas maravilhosas pra virem gravar aqui no Útero. E até que, enfim, eu consegui. Muito obrigada por vocês terem vindo. a gente Tô muito que feliz. agradece demais. Meu útero chega pulsa. Eu apresento pra vocês Raíssa Venâncio e Adriana Perim, que são diretora e atriz do espetáculo Alto Eus, a ditadura da aprovação social, que teve 2 temporadas aqui no Rio de Janeiro, lotadas, tá? E eu tô de prova, porque eu fui, inclusive, umas 4, 5 vezes. Algumas vezes. Algumas vezes, bastante. Testemunha ocular. E agora elas vão começar a rodar o Brasil com esse espetáculo lindo, que eu me identifiquei muito, me tocou muito, em vários lugares. E, enfim, não vou falar mais, eu quero que elas falem um pouquinho. E eu queria muito saber de vocês o que é o Alto Eus, o que é o espetáculo. Você falou, né, que a gente ia falar sobre conexão, empatia, voz, liberdade, vulnerabilidade. Eu diria que Alto Eus é a manifestação artística disso tudo. E o que é o embrião? De onde surgiu, assim, o Alto Eus? De onde surgiu? Eu acho que o embrião mesmo, assim, a primeira sementinha, né, tem aí 4 anos. Eu tava num processo de separação, processo de morte, tanto de situações externas na minha vida, quanto de vários eus meus que estavam morrendo. Morte e renascimento. Morte e renascimento, ao mesmo tempo. Com muita força, inclusive. De estar deixando várias Adrianas pra trás, pelas quais eu tenho muita compaixão e amo muito, mas assim, pra dar espaço pra que outras Adrianas, outros eus meus se manifestassem ali. E no meio desse processo que tava caótico, assim, eu tava quase surtando, eu tava louca, muito louca, porque eu não sabia o que fazer na minha vida, meu Deus do céu. Enfim, eu não quero entrar muito nesse... mas enfim, tá, pois é, isso aí. E aí, eu digo que eu vomitei porque foi meio que um vômito mesmo. Eu tava numa viagem, e nesse processo mental muito caótico e tal, e de repente eu vomitei um texto que, no bloco de notas mesmo, no celular, ele lido dá 15 minutos, é um texto muito grande, e eu dei o nome para esse texto de A Ditadura da Aprovação Social, porque falava sobre essa minha busca insana por ser aprovada e a dificuldade que eu tinha de realizar coisas e falar coisas e ser coisas por medo de ser desaprovada, né? Mas ele é muito mais do que isso, assim, é um texto super complexo. Só que eu deixei esse texto, eu esqueci, eu não reli ele. Eu vomitei ele ali e respirei. E só fui reler ele, achar ele perdido no bloco de notas 6 meses depois, quando eu já estava em outra situação de vida completamente diferente. E aí, quando eu reli ele, eu reli pro Pedro, que hoje em dia ele é produtor da peça, e ele falou assim, nossa, você devia fazer um trabalho com isso. Só que aquele texto é um desnudamento completo meu, assim. Ele fala coisas sobre mim que ninguém jamais imaginava, coisas muito profundas que eu sou ótima. Que de repente nem você imaginava, que né? nem eu imaginava. Você descobriu aí. Foi uma coisa que veio muito do inconsciente, né? Quando esse texto surgiu. E aí eu comecei a pensar mesmo nessa possibilidade de fazer um trabalho com isso, mas não usando esse texto, não falando de mim, não falando dessas coisas minhas tão particulares, assim, que eram uma exposição tão grande minha, né? Isso realmente nunca passou pela minha cabeça. Spoiler pra daqui a pouco, tá? E aí tá, só que isso tem o quê? Foi no início de 2016, né, que eu achei esse texto perdido, e daí eu comecei mesmo a pedir, né, eu tenho uma conexão muito forte com a espiritualidade, eu sempre peço pra entender o que eu preciso falar, o que eu preciso fazer, e aí eu comecei a pedir uma luz, assim, de como é que eu faço esse trabalho, né, esse projeto. Eu tinha um medo muito grande de realizar isso, e aos pouquinhos as coisas foram mostrando o caminho que elas tinham que tomar. Fala você aí. Ai, que lindo. Bom, a partir daí, a Dri me convidou pra dirigir. E aí a gente começou a pensar na equipe juntas. E entrou uma grande parceira nossa, que é a Paula Vilela. Entrou pra escrever com a gente essa peça, porque não tinha nada. E não tinha nada de texto, assim, né? Tinha muitas coisas que se queria falar como artistas. Na verdade, a gente se reuniu, tinha esse texto,
tinham várias outras coisas também que a Adri trouxe como projeto pra gente pensar, coisas que ela queria falar como artista. E aí, enfim, eu fui me tocando por coisas, Paulinha foi se tocando por outras coisas. E a gente foi construindo juntas essa dramaturgia. Paulinha também foi diretora assistente da peça. Então foi uma coisa de sala de ensaio, da gente ficar muitas horas, por muitos meses, na sala de ensaio, porque realmente, assim, quando a gente escolheu que fosse biográfico, a peça é biográfica sobre a vida da Adriana, mas não é só biográfica. A gente usa uma licença poética para fazer um pouquinho de ficção, mas até essa ficção a gente tira muito da personagem dela mesmo, o que ela é. E a gente usa um pouco essa licença mais pra proteger muitos personagens, porque querer falar de si, ótimo e tal, mas você sempre acaba envolvendo muitas pessoas. E assim, pode ser maravilhoso pra essas pessoas, mas mesmo assim a gente gosta de criar nome pros personagens. Também tem uma coisa de que não dá tempo de contar exatamente como foi a história em cada detalhe, então a gente junta coisas. Mas enfim, é tudo muito de verdade, tudo... É muito sobre os relatos dela, e era ouvir muitas horas e pesquisar muitas coisas e entender também o que era interessante de se colocar, não pelo fato de, isso é interessante, mas pelo fato de onde esses discursos têm conexão. Então é ela falando muitas histórias e a gente experienciando como a primeira plateia, falando, olha, isso chega em mim, isso chega no meu afeto. E outras coisas, falar, olha, que interessante, mas eu acho que isso é muito específico. Acho que é questão de todo mundo que faz um trabalho biográfico é entender o que é universal, o que é completamente pessoal, se existe isso, né? Porque eu não sei se existe uma coisa que é só pessoal. E foi muito bonito. Então, assim, a dramaturgia que vocês construíram foi um processo de improviso? Não. Então, na verdade, ele foi... São várias coisas. Cada um respondeu agora. São várias coisas nesse processo. Eu acho que a gente teve muita pesquisa, sim. E trazendo recursos, também coisas que a gente acreditava que geralmente não eram tão comuns. Por exemplo, a gente usava o tarô das deusas. Várias coisas que ativavam o nosso feminino. E que a gente conseguia um diálogo e acreditava muito nisso, nesse espiritual, porque Alto Eu foi tendo tanta força, esse trabalho foi tendo tanta força. Sabe um trabalho que começa assim, sem verba nenhuma, sem nada, sem sala de ensaio, e de repente tudo vai vindo assim de uma maneira muito forte. Sabe uma coisa quando começou mesmo, que eu tinha esquecido de falar antes, quando começou tinha só eu com esse texto, com essa ideia, as nossas produtoras, que é a Roda Filmes e a Brisa Filmes. A primeira que entrou depois foi a Rai, depois a Paula Vilela, a Lavínia Bisotto, que é a nossa diretora de movimento também desde o início. E aí foi vindo uma equipe maravilhosa, assim, que foi agregando e todo mundo vestindo muito a camisa, né? E acabou que veio um peso feminino, né? Exatamente. Muito. Aí você ia, assim, a gente ia vendo como aquilo tava ganhando corpo e como mexia com todo mundo. E a gente foi entendendo o tamanho do trabalho. Na verdade, só entendeu depois que estreou. Acho que a gente entendeu o tamanho disso, assim. No sentido de onde como chega. Isso chegava nas pessoas. Então, a peça é sobre a personagem Adriana. E aí a gente foi pesquisando várias coisas da vida dela. É bonito isso, né? Sobre a personagem Adriana. Um recorte que a gente fez dessa personagem. E isso é muito lindo pra todas nós, assim, trabalhar nisso. A Adriana ter esse trabalho como atriz que é muito único. Assim, se permitir e deixar realmente se expor. Entender a importância da obra, quase que se descolar, assim. Então, eu não posso ficar com as minhas amarras, porque isso é importante pra obra em si. E aí conseguir ver, aquela cena eu tenho que fazer assim, aquela cena eu tenho que fazer assim. Porque, por exemplo, ela fala de uma dor dela, e aí ela sabe que naquela cena ela tem que estudar como atriz aquela dor. É muito curioso isso, porque ela já passou aquela dor. Hoje ela já vê aquele acontecimento de uma outra maneira. Mas... pra se contar pra esse público, pra contação de história funcionar, ela tem que passar por aquilo ali de novo. E assim, a gente foi entendendo, essa dramaturgia já teve várias coisas diferentes, assim, de lugares diferentes. Era em uma outra ordem. E aí a gente foi entendendo o que tinha que acontecer pra ela ser da maneira que é, pra chegar no público. A gente precisava começar com falar sobre os padrões, a gente tá falando sobre os padrões sociais.
Então a gente precisava começar com uma personagem um pouco mais numa caixa e que tá satisfeita com aquilo, mas que começa a se questionar sobre aquilo, se é isso mesmo que ela quer, pra ela começar a se desconstruir, pra ela começar a tirar os rótulos que ela tem, porque deram a ela e ela colheu como dela. E é uma luta para poder respeitar esses rótulos, né? E continuar Exatamente. sendo aquilo que esperam de você. Que entra uma dúvida, né? Exatamente. Do que é você e o que os outros querem que você seja. E entender que ela quer várias coisas diferentes. E que antes ela queria muito uma coisa, agora ela não quer mais, tá tudo bem. E quando ela começa a tirar esse peso, esses rótulos dela, aí a gente começa a ir pro meio da peça, que é ela começar a se abrir pro outro. Tirar os rótulos do outro, e aí que acontece a conexão. Que é o licença. Que é o licença. E nesse momento a gente começa a falar também sobre o projeto Cinema no Interior, que é um projeto que acontece há muitos anos no Sertão do Nordeste, idealizado pelo Marcos Carvalho. Eu participo desse projeto há muitos anos. A Rai sempre foi apaixonada por isso, por essas histórias, né? A gente traz histórias sobre os abismos sociais que a gente vive no nosso país, que existem no mundo inteiro, né? E aí já não é o meu lugar de fala, eu não falo como eu tendo vivido aquilo, mas o que eu experienciei com essas pessoas. E aí a gente vai para um outro contexto em que muitas pessoas que defendiam assim aquela ideia de que bandido bom é bandido morto, elas saem de fato repensando tudo aquilo. Então a peça ela vai para um lugar completamente diferente do que a gente tinha começado, que era falando sobre essa mulher branca com suas questões, né, com seus privilégios e seus devaneios, que é muito importante porque é um ser humano com sua história, mas a gente vai para um outro contexto completamente diferente, respeitando o lugar de fala, né, o ponto de vista dessa personagem que vivenciou aquilo tudo e o quanto isso amplia e como isso chega forte no público. Nossa, eu fico toda arrepiada, gente. E eu acho que é isso que a gente tá precisando nesse momento, assim. Eu acho que é por isso que às vezes bate tão forte e às vezes pessoas, não sei, que têm opiniões diferentes se afetam, assim, com a mesma força. Porque a gente quase fala assim, gente, vamos parar e vamos olhar o humano, vamos lembrar que a gente é tudo uma coisa só. Só que a gente não fala isso, né? A gente como é que usa foi artifícios... E como é que foi a troca com o público, essa receptividade? Porque cada público é um público também, né? Sim. E como lida muito com o humano, esse lugar, como é que foi a troca, essa receptividade das pessoas? Cara, foi a coisa mais linda do mundo, assim. Eu realmente acho que vi isso... Acho que eu nunca vi isso. Realmente. É porque, na verdade, não é porque é sobre a vida dela. É porque cada um assistindo vai fazendo suas conexões com a sua própria história de vida. Então é isso que toca na pessoa. Então, na verdade, o que acontece, o que eu falei que eu acho que eu nunca vi na minha vida, não é, ai, nossa, não é isso. O que eu nunca vi na minha vida foram as pessoas dando tantos depoimentos delas mesmas pra gente depois da peça, ou mandando pela internet, não conseguindo falar na hora, mas falando, eu precisei escrever textos imensos. Porque as pessoas se identificam. Se identificam e querem compartilhar. E aí foi aí que a gente foi entendendo, caramba, todo mundo realmente passa por essas coisas e todo mundo tem muita dor por causa disso. E é por isso que a gente precisa falar sobre isso. E é por isso que as pessoas se conectam. É um lugar... Acho que todas as apresentações eu via isso. Cara, é um lugar de acolhimento. É um lugar de estar junto, de troca. E eu acho que é um lugar de tanta verdade em cena, de tanta verdade de abrir o peito e falar coisas que ninguém imagina. Que o que eu mais ouvi desses depoimentos todos, a gente tem muitos depoimentos. A maioria a gente não pode nem compartilhar, porque são coisas muito íntimas das pessoas. Eu li muitos que falavam, eu nunca falei isso pra ninguém. Muitos, assim, dezenas e dezenas. E o que eu mais ouvia era... Chegou determinado momento que eu não via mais essa personagem em cena, eu tava me vendo ali. Tem uma amiga nossa, né? Ela disse que em determinado momento ela começou a ficar sem graça de todo mundo perceber que eu tava falando dela. E eu não tava, mas tava, né? Porque ela tava se identificando tanto com a coisa. E eu não sei como, eu não sei qual é a magia que acontece. Eu acho que de verdade é essa questão da conexão, assim, de você se abrir ali de uma maneira tão honesta que a pessoa se conecta. E a gente vê isso na hora, porque a plateia, ela reage muito, assim. Tanto assim, estamos indo como amigas, a Adriana fala alguma coisa... tipo, a plateia faz isso o tempo inteiro, e chora, e ri, e faz assim, ó.
Eu mesmo. Tipo assim, Eu ouvi mesmo. muita gente falando isso nas vezes que eu ia e que eu levava amigas, eu ouvia assim, aquela hora ela falou de mim, né? É, Tem total. certeza, o nome podia ter sido meu. Tipo, muita gente. Até casais. Tem um momento É. que eu falo algumas questões, assim, sobre relacionamento não tão legais, assim. Uma coisa um pouquinho abusiva aqui e ali. E aí teve algumas vezes que eu vi casais sentados próximos, assim, e a pessoa fala... Sabe? Rolava a identificação na hora. Tem uma coisa que a pessoa veste a carapuça na hora. Na hora. E eu acho que isso só acontece porque a gente tá entregando todas as carapuças, tá? Assim, falando assim, mano, é isso, sabe? É isso. Eu me identifiquei em diversos momentos na peça, mas existia um específico, não vai dar tempo de eu falar sobre isso, né? Que é o momento que você fala da raiva. Que eu já fiz um vídeo aqui, inclusive, falando da raiva. Gente, esse momento, eu vou chamar ela de novo pra conversar só sobre isso, porque eu acho que é um assunto, porque mexe muito comigo. Porque é um lugar que eu sinto muito, que eu tenho que toda hora engolir a minha raiva, porque eu sinto que eu vou explodir o tempo inteiro. Eu quero muito conversar sobre isso depois. É porque a raiva é uma manifestação muito genuína, né? Ela quer dizer muitas coisas. E muitas de nós, mulheres principalmente, a gente sente a raiva e a gente é tolhida. Porque a mulher é louca, a mulher tá pirando. Quando, na verdade, é uma manifestação muito orgânica da sua natureza. Que você precisa olhar pra ela e só entender o que ela quer dizer. E aí você equilibra, recanaliza. Não é fácil, assim. Não é. Mas é Não muito é. importante Mas ela reconhecer. é muita potência também, né? Quando a gente ficou estudando a raiva, eu lembro disso, assim. Cara, o quanto a gente via que ela era poderosa também, se você conseguisse trabalhar ela, assim, o quanto ela é grande, o quanto ela pode te deixar grande, mas é realmente você não tolir, não negar. Olhar pra aquilo, realmente, o que tá te afetando. Porque se gera isso, é porque tá te afetando algo. E se você não reconhece a raiva na hora, você vai virar o demônio. Você precisa, de fato, sentir ela inteira e E o sentir é esvaziar. difícil. Esse foi um dos vídeos que eu mais tive gente me mandando mensagem, se identificando. Foi o da raiva. Cara, É muito. Então, assim, eu realmente faço até um convite aqui que eu quero fazer um outro vídeo com vocês só falando da raiva. acho maravilhoso. E pra Precisamos falar sobre a fechar. raiva. Precisamos falar muito. sobre a raiva. Precisamos. E pra fechar, eu queria muito que vocês falassem qual é a expectativa de vocês pra agora essa turnê. E o primeiro lugar é Vitória? A gente tá indo... exatamente. Daqui a Vamos divulgar pouquíssimas aqui, semanas. né? 2 semanas, né? A gente tá... Ai, meu Deus, vamos Ai, ensaiar. meu Eu não Deus, sei quando ai, vai meu pro Deus. ar, eu não sei. Fala os dias. Bom, a nossa primeira parada vai ser num lugar muito especial, Vitória do Espírito Santo, nos dias 3 e 4 de agosto de 2019, que você pode estar vendo esse vídeo em 2022, né? Ou tá em outra dimensão nesse momento. Mas agora a gente tá indo daqui a poucos dias. A gente vai se apresentar no Teatro Universitário UFES, sábado, dia 3, às 20 horas, domingo, dia 4, às 18 horas. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site Tudos ou na bilheteria do Teatro UFES. E vai ser muito, muito, muito especial se você estiver lá. Eu sou capixaba, eu sou de Vila Velha. Pra mim tá sendo um renascimento, eu considero um resgate ancestral levar esse espetáculo pra lá, onde eu mostro todos os meus eus, onde eu mostro quem eu fui, quem eu sou, quem eu vou ser, quem eu não sei quem eu sou. Vai estar tudo lá, assim, junto, misturado com os lindo. nossos parceiros. É muito especial. Vá ao Teatro UFES, vai ver a gente. E se você tá assistindo esse vídeo depois de 2019, acompanha nosso Instagram, @autoeus_espetáculo, para saber onde a gente tá, onde que está a peça. E vai ser muito especial pra gente vocês irem. É uma peça que realmente tem muita conexão, tem muita troca, é muito bonito. A gente sempre gosta de conversar depois da peça com as pessoas que foram. É um momento muito lindo pra gente. é muito bonito a gente ocupar os teatros, né? A gente fomentar a cultura, a gente precisa fomentar a cultura. A cultura é vida, a arte é a manifestação do que a gente tem de mais luminoso dentro da gente. Então vamos ao teatro, cultura importa. Vamos junto nessa caminhada bonita aí de florescimento. Autoeus, na minha visão, é uma maneira de contribuir para o florescimento de cada pessoa que estiver ali assistindo. Pro meu, inclusive, né? Não deixem de assistir. Realmente, procurem saber aonde tá a peça. Eu assisti, tipo, 4, Muitas 5 vezes, vezes. E amiga. todas as vezes que eu assisti, me tocou em um lugar diferente. Eu me emocionei, eu entendi coisas em mim. Não tem idade, assim, tipo, não tem gênero. Você vai se tocar de qualquer forma. Você vai se identificar, sabe? E idade também, cara. Tem velhinhos assistindo, que saem tocados, adolescentes. Por favor,
Vão, gente. Vão, façam isso. A gente por espera vocês lá com muito amor. Com muito amor. Com muito Ocupar amor. os teatros. Ocupar os teatros. E muito obrigada por esse Muito útero. obrigada a muito você. Esse obrigada útero pelo acolhedor, convite. maravilhoso. Que Elas delícia esse canal. preencheram muito o meu útero hoje. Eu tô muito feliz, muito grata. Fiquei praticamente calada a entrevista inteira só ouvindo, porque é uma Porque a gente não aula. para que de falar. Não para Não, de falar, né, elas amiga? me dão aula, cara. Eu acho isso maravilhoso. Tô Nossa, muito grata. Que muito. alegria ter esse espaço aqui na internet Obrigada pra pelo poder falar convite. de E eu vou coisas ter elas importantes. mais vezes aqui, viu? Vai. Inclusive, se vocês quiserem ouvir mais elas, vocês podem comentar aqui embaixo, falando: eu quero que elas falem sobre tal assunto. Elas vêm também, A tá, gente fala gente? sobre Porque tudo, aqui gente. Pode a gente escolher. tá É despertando igual tarô. tudo junto, tá? Então é isso. Muito obrigada, Muito meninas. Amo obrigada. vocês. E Ei, vocês não beijo. esqueçam de, curtir, comentar, compartilhar, divulgar, ativar sininho, Divulgar. aqueles negócios de sempre, entendeu? Sigam também a Auto Eu Espetáculo, Adriana Perim, Raíssa Venâncio, Lara. E tamo junto, gente. Sigam o Instagram da Útero e até semana que vem. Beijo! Beijo.